Salmo de número 33, o versículo de número 12 diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Então vemos nesta manhã, aqui o salmista, ele fala acerca de felicidade, né? Eu quero te perguntar nesta manhã, será que nós, que somos brasileiros, nós estamos vivenciando felicidade na nossa nação? Ou será que existe algum motivo de tristeza que deva nos fazer repensar sobre o que é alegria, o que é felicidade, o que é tristeza, desgosto, um desprazer? A palavra aqui nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação onde o povo dessa nação, ele teme a Deus. Feliz é a nação onde o povo que nela mora, que nela reside, em que busca o Senhor, que teme ao Senhor, que tem reverência ao Senhor. E esse povo que reside nessa nação será um povo próspero, será um povo abençoado, quando no lugar de buscar, muitas das vezes, as respostas nos homens da terra, esse povo busca diretamente em Deus. O conselho, ele não vem apenas da multidão de observadores, de conselheiros, mas ele vem da orientação de Deus. E nós temos percebido que quando olhamos por essa passagem, que a nação que ela escolhe servir a Deus, ela é uma nação abençoada. Nós temos visto movimentos no nosso país, em meio do nosso povo, tentando, por exemplo, retirar até o termo Deus seja louvado da nota da nossa moeda brasileira, do real brasileiro. Nós vemos movimentos tentando e tem agido com toda a força, tentando surrupiar, tirar os exemplares de uma Bíblia de dentro de uma biblioteca, de uma escola, de dentro dos tribunais, das casas legislativas. E nós sabemos muito bem que isso não é uma boa atitude, isso não é um bom caminho, mas nós sabemos que todo aquele que medita no livro da lei do Senhor, medita de dia e de noite, ele vai ser próspero. Se você pegar ali o Salmo 1, olha o que nós vamos encontrar aqui no Salmo 1. Louvado seja o nome do Senhor, para que a gente possa prestar bem atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto da estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, você que acompanha esse momento de oração, que o fato de uma nação, de um povo, amar a palavra de Deus, andar na lei, nos princípios de Deus. Se você pegar aqui o Salmo de número 15, olha o que qualifica um cidadão do céu, por exemplo, no Salmo 15. O salmista Davi pergunta-se: quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensível e pratica a justiça e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que
temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, e que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente, aquele que assim procede nunca será abalado. Só de observarmos esse texto, meus irmãos, eu te pergunto de novo, será que a nossa nação é uma nação feliz? Será que o nosso povo pode hoje dizer, conforme diz aqui Salmo 33, 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança? O que nós receberemos de herança do Senhor? O que nós receberemos de herança? Se nós, olhando para essas passagens do Salmo 1, nós estamos aqui percebendo que os homens não estão andando segundo o conselho dos justos. Os homens não estão andando segundo a orientação da lei de Deus, os princípios de Deus, que tem norteado há dezenas, há centenas de anos, há muitos séculos, há milhares de anos. Muitos homens foram orientados à luz da palavra. Eu me lembro que lá no texto de Josué, capítulo 1, o texto vai dizer, quando Deus ele fala com Josué, Josué, você está aí, tá com a situação, né, de vida, ele triste, né, porque Moisés havia morrido, Josué está cabisbaixo e o Senhor fala com ele, medita no livro da lei, medita de dia, medita de noite, não aparte da sua boca o livro da lei, porque ele vai te conduzir. Se você prestar atenção, a promessa do Senhor para um povo ser abençoado é andar na lei do Senhor, não é andar segundo a opinião dos jornais, não é andar segundo o conselho dos ímpios, não é andar segundo o conselho dos pecadores. Olha o que diz o Senhor, falava para Josué, louvado seja o nome do Senhor, Josué capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui nós estamos falando que eles tinham uma herança para receber, havia uma promessa que o Senhor tinha feito para eles. E vou te mostrar ainda mais. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei herdar. Herdar, só herda aquele que é herdeiro, e aquilo que se herda é uma herança. Então ele vai dizer, herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, portanto, cuidando fazer conforme toda a lei, princípios da palavra. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã eu quero te dizer em nome de Jesus, que você precisa andar segundo a orientação da palavra. Ele vai dizer, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. É maravilhoso, uma nação feliz, uma nação próspera, uma nação, ela será abençoada, ela vai viver dias de alegria, dias de felicidade,
quando nós percebermos, meus irmãos, que se nós andarmos segundo o conselho de Deus, a orientação da palavra de Deus, orarmos para tomarmos decisões nas nossas vidas, olha, nós vamos agora, daqui a alguns dias, menos de 30 dias, né? Nós vamos ter eleições, nós vamos ir às sessões eleitorais para digitar os nossos votos, mas nós precisamos orar por quem nós estaremos dirigindo nossos votos, precisamos orar pelos candidatos, por todos aqueles, a palavra do Senhor nos diz, né, que devemos orar pelos homens que estão em iminência de tomar, de ocupar funções de poder, funções que elas regem como autoridade sobre cada um de nós. E muitos têm reclamado, muitos têm murmurado, mas poucos têm orado pela nação em que habitam. Olha, há um outro texto, e esse aqui eu gosto muito de usá-lo de referência, é o texto do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias fala algo muito importante, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, no capítulo de número 29, versículo de número 7, o texto quando a carta de Jeremias, né, para os cativos que estavam na Babilônia, não era para ter ido para a Babilônia, mas eles estavam ali, né, aprisionados, então a carta vai a eles e o profeta diz assim: olha, procurai a paz da cidade para a qual vos fiz levados cativos, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Outra tradução diz: orai pela cidade para que vos fiz transportar, porque na sua paz vós tereis paz. Outro diz: porque na sua prosperidade vós também prosperareis. Meu irmão, eu quero te dizer, a cidade de Leopoldina, a cidade em que você reside, eu não sei onde você se encontra nesse momento, acompanhando esse momento de fé. Eu quero te dizer, aonde você estiver nesta hora, ore pela sua cidade, ore pelo seu povo, ore pelo Brasil. Apesar do Brasil estar vivenciando um momento de extrema gravidade, nas leis, gravidade na execução de tudo aquilo, né, da República do Brasil, do orçamento, gravidade no poder judiciário, gravidade nos empresários, né, aqueles que também têm a capacidade de gerar emprego, gerar riquezas. Nós precisamos orar por eles. Precisamos clamar a Deus pela cidade, precisamos clamar a Deus pelo nosso país, para que essa nação ela venha prosperar, para que essa nação ela venha, louvado seja o nome do Senhor, venha ser uma nação bem dirigida, bem cuidada. Quem reside na cidade de Leopoldina sabe muito bem o quanto nós oramos para que essa cidade viesse ser liberta da miséria, ser liberta da sujeira, da bagunça. E muitos não entendem o quanto é importante. Hoje nós andamos pelas ruas dessa cidade, temos uma alegria muito grande, vemos bons feitos dessa cidade. Mas foram muitos anos, aos poucos a cidade foi conquistando. Quantos homens e mulheres de Deus oraram para que essa cidade prosperasse? Eu tenho pastores amigos que também foram homens de Deus com grande responsabilidade e oração para essa cidade. É muito importante que o povo ore para a cidade onde reside. Você quer ter uma cidade melhor? Ore para Deus transformar a mente do povo dela. Ore para Deus transformar, que o Deus tire o espírito da miséria, o espírito de corrupção, espírito de idolatria, de mentira, para que as pessoas elejam homens, representantes que vão legislar, que vão trabalhar pelo melhor. E acima de tudo, o povo de Deus morando numa cidade assim, esse povo tem o dever de orar. Não é aqui, Deus não está aqui simplesmente falando, olha, pedindo eles que fizessem alguma coisa. A palavra aqui vai dizer que procurai a paz da cidade, orai por essa cidade. Então é nosso dever, amados irmãos e irmãs, fazer o bem pela nossa nação.
Se cada homem, cada mulher que pegar uma responsabilidade de orar pela sua cidade, orar pela sua vizinhança, orar pelas pessoas com as quais você tem às vezes dificuldades, a cidade vai mudar. Eu, quando comecei a frequentar montes aqui na cidade de Leopoldina, ali ano de 2000, 2001, hoje é muito mudado o ambiente do monte, a qual nós frequentamos no bairro São Cristóvão. Mas eu me lembro quantas e quantas vezes nos reunimos ali com pastores, com pastoras, pessoas cristãos de várias denominações da nossa cidade, até mesmo de outras cidades. Quantas e quantas vezes estivemos orando frente da prefeitura, lá na Praça Félix Martins, no centro da cidade. Quantas e quantas vezes reunimos na igreja, orando, apresentando esta cidade para que ela viesse prosperar. Quantas e quantas vezes estivemos orando pelo Brasil para Deus libertar essa nação, libertar desses homens que procuram muitas das vezes os seus próprios interesses e não o interesse do povo que hoje sofre, que hoje geme. O salmista está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Será que o Brasil hoje é um país feliz? Será que o Brasil hoje pode se alegrar? E não vou dizer que o Brasil não pode se alegrar, não é de ontem, mas o povo tem deixado de orar, o povo tem deixado de buscar o Senhor, o povo tem deixado de falar com Deus, o povo tem deixado de caminhar para a igreja. Nós tivemos aí um período de crise mundial, o mundo inteiro sofreu com um problema grave na área da saúde. E eu me lembro que durante a pandemia eu saí da minha casa e saí passando pelas ruas cortando o bairro Imperador e fui à casa dos meus pais durante a pandemia. E eu chorei andando pela rua do bairro Imperador, porque eu vi as pessoas, em cada casa tinha uma caixa de som ligada cantando um louvor. E as pessoas, eu me lembro daquele dia, e as pessoas ali com temor, cheias de temor, pediam a Deus misericórdia, as pessoas cantavam, as pessoas oravam. E eu não sei para onde foi parar aquele temor a Deus. Eu não sei onde foi parar. As pessoas esqueceram do momento difícil que o país passou. As pessoas esqueceram do momento difícil que a cidade atravessou, que muitas famílias perderam seus entes queridos. Que felicidade é essa? Que nós não conseguimos relembrar as nossas próprias dores. Que nós não conseguimos relembrar do nosso sofrimento. Os judeus, quando foram levados para a Babilônia, lá na Babilônia, sequer o salmista vai dizer que eles não conseguiam nem cantar uma canção de Sião, porque eram pedidos para eles: cante-nos uma canção de Sião. E a gente percebe que o povo do nosso país tem deixado de orar a Deus. Eu percebo que as pessoas têm deixado de caminhar para suas igrejas, têm deixado os altares, têm deixado de serem fiéis, têm deixado de serem honestas, têm deixado de ser justas. Olha, eu mostrei para vocês aqui vários textos. E isso é muito grave, porque quando nós queremos a bênção, irmão, nós vemos tanta gente fazendo sacrifício. Elas vão na igreja, elas vão para o altar, elas vão buscar, vão jejuar, vão fazer sacrifícios. Mas muitas vezes, quando termina o sacrifício, quando termina aquele momento de dor, quando elas alcançam suas bênçãos, muitas das vezes elas têm abandonado Deus, elas têm abandonado a igreja, elas viram as costas, como o próprio salmista também diz, falando do salmista Davi, fala, até aqueles que eram seus amigos
viraram para você o seu calcanhar. Virar o calcanhar é dar as costas. Quantos têm dado as costas para Deus da nossa nação? Vamos orar para que essa nação venha prosperar. Vamos orar para que essa nação venha ser transformada. Para que todo espírito da corrupção caia por terra. Para que todo espírito da miséria caia por terra. Todo espírito de idolatria. Todo principado da destruição, de morte, de coisas ilícitas. Isso venha cair por terra. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos resgatar a nossa busca em Deus. Vamos voltar a orar novamente. Vamos voltar novamente a buscar o Senhor. Não vamos ser como pessoas que buscaram a Deus apenas na pandemia, porque não tinham para onde ir. Aí elas lembraram de Deus. Elas lembraram dos louvores que, cantando em cada casa, ecoavam por várias ruas da nossa cidade. E quantos ao iniciar da noite faziam o seu momento de oração, o seu ar livre, cantavam, oravam, buscavam a Deus. Havia uma sintonia entre os bairros Imperador, Jardim Bela Vista, São Cristóvão, Bela Vista na minha cidade. Eu me lembro disso. As pessoas estavam tão atemorizadas que a morte circundava o mundo todo naqueles dias, que as pessoas elas estavam temendo. Eu posso imaginar que o mesmo temor que aconteceu durante a crise mundial foi o mesmo temor que aconteceu na última noite dos hebreus na terra do Egito, quando a mortandade ela chegou para os primogênitos. E ali houve muito temor. Houve muito temor porque a gente não tem noção do mover e do agir de Deus. A gente não tem essa noção. A gente muitas das vezes tem imaginado que Deus ele não vai permitir novamente um grande movimento na face da terra para fazer com que os seus voltem a orar, para fazer com que os seus voltem a buscar a Deus, para fazer com que os seus voltem, louvado seja o nome do Senhor, a ir à igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, vamos voltar a buscar a Deus com sinceridade. Com sinceridade. Não vamos brincar. Essa nação tem tudo para ser feliz, tudo para ser abençoada. Mas eu percebo que o povo está brincando com a mão de Deus. Eu percebo que o povo está brincando. O povo tem deixado de levar Deus a sério, pensando que Deus você joga para lá e você vai lá e pega igual um brinquedo. Quando você precisa, você pega o brinquedinho lá no canto da sua casa, do seu quarto, e você vai lá e pega, brinca, e depois quando usou, coloca de novo para lá. Não vamos agir com Deus assim não. Ele diz aqui, o salmista vai dizer que nós fomos escolhidos por Ele. Nós fomos escolhidos. Eu perdi a minha avó, perdi meu avô, eu perdi tia durante a pandemia. Perdemos irmãos, pessoas amadas. Nós perdemos, mas o céu ganhou. O Senhor levou para si. E que Deus possa trazer graça. E que Deus possa trazer misericórdia para cada um daqueles que está ouvindo essa palavra nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, alcança todos que estiverem, ó Deus, ao alcance desta oração.
que aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm enviado para as pessoas, Pai amado, que carecem, que precisam de ouvir a oração, sejam poderosamente abençoados no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Que esta nação venha, ó Deus, ó Pai, buscar a Ti, voltar a orar, voltar a Te clamar, voltar a louvar o nome do Senhor. Que não sejam, Pai amado, homens que tenham se esquecido e se desviado, mas que voltem a buscar a Tua face e lhes dá a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Siga, curta, comente, compartilhe. Deus vem te dar vitória em nome de Jesus.